Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Professor Eduardo Cran aqui com vocês novamente. Hoje nós temos dois assuntos bem legais para tratarmos, né? O primeiro deles vai ser treinamento de força para as artes marciais, que foi algo muito pedido pela galera, né? E a gente sabe que treinamento de força específico aplicado a determinadas demandas tem uma lacuna bem grande aí dentro dos esportes variados, principalmente os esportes de artes marciais. E aqui no Brasil a gente caminha a passos bem curtos ainda com relação a esse tipo de trabalho, né? Mas a gente vai elucidar um pouquinho disso para vocês hoje, não deixando de mencionar com vocês o nosso trabalho junto à PhysioWork. PhysioWork é uma plataforma de estudos bem interessante, que trabalha com várias outras modalidades, trabalha com fisioterapia, com nutrição, psicologia, enfim, trabalha com diversos tipos de equipes multiprofissionais, principalmente na demanda da fisioterapia, para que a gente consiga agregar e somar mais, né, dentro da área da saúde, né? Atendem a vários tipos de profissionais e atende a vários tipos de demandas, né? E essas demandas elas vão ser caracterizadas conforme vocês procuram eles. Então, tem uma plataforma de estudos bem bacana, né? Inclusive vai saindo agora seus programas de pós-graduação online também são muito interessantes. E tem bastante conteúdo meu lá também, eu sou um dos professores que leciona. Clica no linkzinho abaixo aí para saber os valores e preços. Tem conteúdo gratuito também na plataforma deles, né, para poder enriquecer e ajudar a área a crescer. A gente não trabalha, claro, obviamente não somos uma instituição filantrópica, né, mas também aderimos um pouco dessa filantropia para poder fazer com que a área da saúde cresça de uma forma geral, porque isso beneficia todos nós, tá? Então, curte lá, entra na página da PhysioWork, segue, entra na minha página lá e vamos tocar ficha para mais uma aulinha especial para vocês, tá, pessoal? Artes marciais. Treinamento de força, faz mal, não faz? Hipertrofia muito, não hipertrofia? Bom, a galera que me assiste sabe que eu sou um cara um pouco despojado na hora de falar, né? Então, vai sair algum palavrão, alguma coisa. Mas, enfim, trabalho de força deve ser feito, sim, para atletas de arte marcial. Essa coisa de vai hipertrofiar e vai deixar o cara lento balela, putaria, isso não existe mais. Né? A gente sabe que para a gente ter uma demanda de hipertrofia, a gente precisa de um pool anabólico, um pool bioquímico, uma série de outras questões e fatores para que a gente consiga buscar essa hipertrofia de forma saudável e não se conduz um trabalho somente de hipertrofia específico para um atleta desse junto e concomitante com outros trabalhos. Então, para a gente poder designar hipertrofia para alguém, a gente tem que ter uma dieta específica, um trabalho de musculação específico, suplementação específica, uso de qualquer outro recurso ergogênico de forma específica para que essa pessoa atinja níveis de hipertrofia maiores. Para um atleta de uma determinada categoria, por exemplo, atletas mais leves, isso não, um excesso de hipertrofia ele realmente não vai ajudar tanto. Ele pode se tornar um atleta potente e veloz, lembrando que força, massa por aceleração é uma condição neuromotora, não significa que se o atleta tem 50 de braço ele vai ser muito mais rápido ou muito mais forte, né? Não tem nada a ver com essa característica, mas demandas maiores de massa muscular tem uma demanda um pouco maior exige uma demanda um pouco maior de força ou de potência de velocidade para poder deslocar aquela massa. Então a associação entre o excesso de hipertrofia e lentidão dar-se-á talvez para um atleta muito veloz em uma determinada categoria de peso, né, ou um outro esporte de demanda específica que não exija tanto essa hipertrofia. A hipertrofia que a gente fala aqui no treinamento de força específico é uma hipertrofia mais tensional, que são trabalhos de força com uma intensidade muito alta, um volume um pouco mais baixo, e quando existe um volume maior, esse volume ele não está em cima de séries ou repetições, esse volume está mais em frequência de treinamento. A frequência de treinamento é as sessões de treinamento semanal, manhã, tarde, noite, de segunda a sábado, e aí a gente consegue cadenciar e modular as intensidades para que esses atletas consigam treinar força de uma forma mais específica. Quando a gente fala em trabalhos de força, a gente busca dentro desses trabalhos de força aumentar a potência, velocidade, resistência de força, lembrando que não existe só um tipo de força. A gente tem força elástica, força reativa, força explosiva, resistência de força, enfim. Né? Então a gente promove esse trabalho em cima dos blocos específicos de periodização. O que eu botei para vocês aqui? Nas artes marciais, a gente tem várias capacidades físicas que vão serem abordadas, correto? Então a gente tem equilíbrio, potência, capacidade coordenativa, agilidade, força, velocidade e resistência, tá? E essas são algumas das mais variadas capacidades físicas trabalhadas por atletas de Mixed Martial Arts ou alguma modalidade mais específica de
artes marciais. Por que é importante esse tipo de trabalho? Um atleta, ele precisa ter velocidade, ele precisa ter potência. E ao gerar velocidade e potência, ele precisa de um impacto maior. E essa geração de impacto também se dá pelo deslocamento de massa, força por aceleração. Então, se nós não tivermos ou proporcionarmos força absoluta dentro da relatividade do próprio corpo, que também é um outro tipo de força, força relativa, e força pura, a gente não consegue desenvolver as outras demandas do treinamento com maior fidedignidade. Por que eu digo isso para vocês? O que é potência? Vocês lembram? Potência é o maior emprego de energia na menor unidade de tempo possível. O que é velocidade? Vocês lembram? Velocidade é a maior distância percorrida na menor unidade de tempo possível. Quando a gente vai fazer trabalhos de potência e de velocidade, a gente baixa de 80% a 75% das capacidades máximas das RMs ou da sensação subjetiva de esforço de cada indivíduo que vai ser treinado. Só que para a gente poder subir essa RM, para poder subir essa sensação subjetiva de esforço, ou RPE, como vocês vão ver essa sigla muito em inglês, a gente precisa aumentar a força. Gerar potência também pode gerar força em alguém que não é tão bem treinado, e um treino de velocidade pode gerar alguma capacidadezinha específica que o outro ali além da própria velocidade, alguém não muito bem treinado, porque a pessoa que recém começou a treinar ou recém começou a fazer esse tipo de trabalho, ela vai ter uma resposta ao treinamento um pouco mais rápida. Mas aqui nós estamos falando de pessoas que querem se tornar atletas e principalmente de artes marciais. Então a gente parte do pressuposto que essas pessoas já têm um condicionamento físico mais avançado, já têm uma consciência corporal mais avançada, e aí a gente precisa gerar estímulos diferentes para que essas pessoas consigam ter nas capacidades adaptativas oriundas do treinamento, né, mais resultado. Né? Então a gente vai trabalhar força com essas pessoas para que elas consigam desenvolver com maior excelência as outras demandas exigidas do esporte. Se a gente aumenta a força, por exemplo, uma pessoa que agacha com 100 quilos, ela vai ter trabalhos específicos de potência, em cima de pliometria, saltos, em cima daquela 1RM que foi tirada, que foi 100 quilos. Então a gente vai trabalhar 70%, são 70 quilos. A gente vai trabalhar 65%, 65 quilos. Mas digamos que a gente consiga elevar aquele quadrante de força de 100 kg para 120. Os trabalhos eles vão mudar. Então, aqueles 120 quilos, ele vai ter um trabalho maior na hora que a gente calcular os 70%. 70% não vai ser mais 70%. 70% vai ser 75, 76, 77, 78 quilos. Porque vai ter aqueles 20 quilos de diferença, aqueles 20% a mais de força que se teve, ganho num bloco específico de treinamento. Então, se a gente consegue gerar mais sobrecarga, dentro de uma progressão, a gente consegue ter um trabalho de força, um trabalho de potência e velocidade mais enfático, mais preciso, mais equilibrado, mais equivalente para aquilo que a gente precisa, que é aumentar a possibilidade de gerar mais potência e velocidade desse atleta. Então, uma coisa é a gente trabalhar em cima de 100 quilos, evoluiu, outra coisa é a gente trabalhar em cima de 120 quilos, evoluiu, outra coisa é a gente trabalhar em cima de 150 quilos, evoluiu, e todos os trabalhos desse atleta vão se tornar demandas maiores para ele. E claro, conforme essa evolução vai acontecendo, a gente tem outros tipos de situações para poder observar dentro do contexto geral onde esse atleta está inserido. Nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, porque o desgaste físico e mental vai ser maior. Né? Mas aí a gente está falando de alguém que tem toda uma equipe. Não. A gente tenta trabalhar com aquilo que a gente tem. A maioria dos atletas consegue algum nutricionista fazer uma parceria, né, alguém que possa ajudar, ou dar um descontinho para fazer uma dieta um pouquinho melhor, ou o próprio CT onde treina que consegue enxergar uma boa evolução naquele atleta, ou até um marketing bom para aquele atleta vai trazer um retorno futuro. Né? A gente não é palhaço aqui, né, gente? A gente não vai fazer todo o investimento em cima de alguém para se alguém pegar e ir embora, encher o bolso de dinheiro e caixão vela preta, né? Não existe isso, né? O atleta ele é um investimento. Né? Vamos deixar de ser idiota e começar a enxergar essas coisas lá na frente. Isso aí enseja em dinheiro. A gente não está falando de palhaçada aqui. Ninguém investe em um atleta para esse atleta ficar rico, sustentar sua própria família, ficar todo mundo ser feliz e as pessoas que investiram não ganham nada. Isso não existe, né? A moeda de troca é recíproca. Eu sou atleta. Eu tenho pessoas que me ajudam, que me patrocinam, mas elas querem retorno. É óbvio que elas querem retorno. E eu não posso ficar dizendo assim, que pau no cu, eles querem tirar vantagem em cima de mim, porque sou eu que treino, porque sou eu. Pissa, isso não existe. É um retorno.
Vocês que são atletas, principalmente ou treinadores que estão assistindo esse vídeo, entendam que o atleta de vocês, ele é um retorno para vocês, e esse atleta é uma moeda de troca também. Então tem que ser bom para todo mundo. Então tem que ter uma equipe multiprofissional sim, e se tivesse equipe multiprofissional, todo mundo tem que ser ganhando essa brincadeira. Não é mais um e nem mais outro, é equilíbrio, tá? Então vamos lá. Dadas essas proporções de todas essas capacidades físicas que a gente está vendo aqui, inclusive tem a flexibilidade junto, que tem no trabalho de mobilidade, mas eu não coloquei, a gente se divide em 3 blocos de treinamento, tá? Isso aqui é uma periodização clássica normal. Eu vou dar um briefing bem básico, assim, para a gente poder começar a nortear, porque depois disso é tranquilo da gente conseguir montar um quadro dentro de um bloco de treinamento, tá, pessoal? Então, no bloco 1, eu botei período preparatório. Dentro da periodização clássica, ela é dividida em geral e específica, tá? Nesse período preparatório do bloco 1, a gente percebe aqui em cima, ó, que a intensidade e o volume de treinamento, eles são maiores. Por quê? Porque nesse período preparatório vem a base, a construção do ano competitivo. Essa primeira parte do treinamento, ela é fundamental para a gente minimizar risco de lesão, a hipertrofia necessária, principalmente muito peso corporal, o trabalho das capacidades físicas no auge do treinamento. Então, nesse período de base inicial, é onde a gente constrói e começa a lapidar aquele atleta para entrar no bloco 2, que é o período competitivo, já é próximo da competição. O cara que está próximo de uma competição, a mulher que está próxima de competição, não tem que se fuder treinando capacidades físicas até a morte, 1, 2, 3 semanas antes da competição. Naquele período ali, começa a ficar linear. Então, vai predominar muito mais perto da competição o trabalho com os treinadores de luta e condicionamento físico geral para luta. A parte mesmo da tortura física, eu vou falar tortura física, mas não venham com mimimi, tortura, pra que isso? É isso aí mesmo. Como dizia o Bernardinho, eu falo isso em quase todos os meus vídeos. Aos campeões o desconforto. Não existe. Quer ser atleta? Ônus do bônus. É isso. Não existe atleta macio. Atleta macio não existe. Quem não aguenta o tufo não existe. Isso não é demérito. Não estou minimizando ninguém, nem dizendo que alguém é incapaz. Mas, sim, falamos em altíssima performance, é excludente. Alguns conseguem, maioria não. Então, nesta parte geral, onde a gente vai pegar o treinamento de força, a gente pode começar... Eu botei o volume baixando, porque em determinado período dessa preparação, na parte geral dela, a intensidade ela acaba se tornando maior que o volume. Porque a gente precisa, dentro da periodização, a gente precisa aumentar a intensidade do treinamento, diminuir o volume dele e aumentar a força absoluta, geral e outras capacidades físicas, para poder melhorar outras capacidades físicas que vão advir de outros treinamentos em detrimento desse aumento de força. Então a gente aumenta a intensidade, diminui o volume e a gente trabalha com exercícios mais complexos e de grandes demandas. Por exemplo, aqui no comando, e isso tem dado um resultado super positivo, não adianta me falar aí que eu vejo isso em competições. Aqui a gente tem cara que ganhou, foi vice-campeão europeu de jiu-jitsu, ganhou pan-americano de jiu-jitsu agora. A gente tem um boxeador aqui, o Gustavo, que aplicou o powerlifting no treinamento dele, a parte de força, agachamento, supino, levantamento de terra, ganhou um brasileiro de boxe depois dos 40 anos de idade. Então, a gente tem vários atletas aqui de sucesso fantásticos aqui com a inclusão dos esportes de força, com responsabilidade e com um treinamento adequado. Então não me vem treinador aí só porque é famosinho, porque eu fui na box, porque eu fui não sei o que. Não sabem trabalhar com força, é difícil de trabalhar com força, isso aqui não é brinquedo, não é brinquedo, é muito difícil de se fazer trabalho de força congruente com o trabalho dos outros treinadores. Porque o que a gente faz aqui? A gente respeita os colegas. Eu e grande parte da minha equipe somos treinadores de força. Só que, e aí é importante a gente fazer um adendo aqui, dentro de um trabalho multiprofissional que vai ter o fisioterapeuta, que vai ter o nutricionista, se num luxo da história tiver um psicólogo, melhor ainda, né? A gente tem 3 tipos de equipe de treinadores que vão atuar junto. Eu não sou... Vamos pegar o caso agora dos atletas de jiu que tiveram aqui. Eu não entendo nada de jiu-jitsu no sentido de... Eu entendo as posições, porque eu preciso saber, até para tentar transferir alguma coisa para elas, mas eu não sou jiu-jiteiro. Eu não sei rolar no chão com ninguém.
Não é minha parte. Eu entendo de agachamento, supino, levantamento de terra, overhead press, búlgaro, enfim, exercícios multiarticulares de grandes demandas de força. É isso que eu entendo. Saltos, pliometria. Essa é a minha parte, minha função. Tá? E eu tento cadenciar isso e transformar esses exercícios em algo que venha a trazer, dentro de certas especificidades, benefícios para os atletas. Tá? Isso é o que eu entendo. Se eu não entendo de luta, ele vai ter o treinador de luta. Vai ser aquele cara que vai ensinar as posições, que vai ensinar o respeito ao tatame, que vai ensinar a raspar, que vai ensinar, enfim, o boxe, o cara que vai ensinar um jab direto, enfim, que também tem um entendimento de preparação física, mas não tanto de força quanto nós. Cada um tem que se colocar no seu lugar. Isso não é, de novo, não é demérito. As pessoas, porque elas não entendem uma determinada área, elas acham que são menos ou não querem se diminuir e querem se intrometer numa área que não é delas. Isso está errado. Eu não sou menos treinador porque eu não entendo de jiu-jitsu da luta específica, como um outro colega. Não, ele é muito bom nisso. E eu sou muito bom no outro área. E duas pessoas boas se juntando, o atleta é beneficiado. Fica bom para todo mundo. Então a gente não tem que quebrar. Olhar e achar, não, mas eu não faria esse treino aqui perto disso, perto daquilo. Eu falei, cara, olha só, eu digo isso para vocês porque eu já peguei esse tipo de situação. Não conhece manuseio desses tipos de variáveis de manipuláveis de treinamento de força, tu não conhece a periodização de forma específica, tu ouviu falar, tu sabe ali, conhece, já leu alguma coisa, conhece alguma coisa sobre. Eu vivo e respiro isso. Eu treino isso. Eu compito nisso. Eu estou começando agora um mestrado nisso. Não sou idiota. Assim como tu respira tatame, vive tatame, come o tatame. Cada um na sua área. Ninguém precisa estressar. Isso não quer dizer que a gente não possa trocar figurinha, conhecimento. Porque quem que precisa ser o beneficiado dessa história toda? O atleta, porra. Não é nós. É o atleta, caralho. É o atleta que precisa ser beneficiado. A gente não pode ser egoísta de ficar batendo vaidade um com o outro, sendo que isso vai prejudicar o atleta, porra. É ele que precisa disso. E temos o cara que vai trabalhar o condicionamento físico geral de luta, que também é muito importante. Que geralmente também é um treinador de luta, mas que ele conhece mais uma demanda. Eu vou falar o clichê funcional, treinamento funcional, mas que ele conhece algumas especificidades de determinados gestos que ele pode replicar com outros exercícios. Faz um swing com kettlebell, martelo no pneu, enfim, vai para essa área assim mais dinâmica, ou até nessa parte mais pliométrica também, de outras demandas de outros exercícios, que vão auxiliar no condicionamento físico geral para que esse atleta consiga ter uma resistência ao longo da luta maior. E o condicionamento físico específico que a gente almeja, que é para poder trabalhar outras variáveis, que é esse atleta, ele vai procurar quem? Os treinadores de força. Que é meio difícil aqui no Brasil, é uma lacuna grande que a gente tem, mas que tem. Essas três figuras são extremamente importantes, nenhuma é melhor que ninguém. Se cada uma soubesse importar na sua área, e a gente conseguir juntar, fantástico. A gente cria uma máquina de treinar. Cria, eu vejo, eu vivo isso, eu vejo. Eu vejo caras que chegam aqui, que mostram um vídeo de uma raspagem, joga o cara no teto. Um quadril violentíssimamente forte, um core violentíssimamente forte, advindo desses trabalhos. Então a gente consegue trabalhar em conjunto para criar máquinas de treinamento, atletas fantásticos. Né? E não esquecer de jamais trocar essas figurinhas. Então, voltando aqui, depois de a gente explicar aqui, a gente volta para esse adendo é muito importante, a gente volta para essa parte geral e aí a gente, passando essa parte geral que a gente vai inserir exercícios complexos, supino, agachamento, levantamento de terra, quando a parte da força, quando estiver chegando mais na parte específica, bota ali umas 6 semanas, umas 6 a 8 semanas de trabalho específico de força, depois a gente repete uma periodização e vai mais 6 a 8 semanas botando esse trabalho de força com os novos percentuais e pelo menos um teste de RMA, a gente vai entrando na parte específica, mais específica, que vai incluir o treinamento de força, mais o treinamento de capacidade específica. Aí aqui, ó, nessa parte, quando o período preparatório sai do geral, que é o bloco geral de força, e entra no específico, a gente mantém o treinamento de força, porque ele é um polimento para isso, e ele vai manter ainda em cadências de alta intensidade, e o volume já começa a baixar mais aqui, e aí a gente entra junto com o treinador de capacidades específicas, tá?
que é o cara do condicionamento físico de condicionamento físico de luta geral, para a gente não defasar ou desgastar ou botar esse atleta entrando em overtraining ou overreaching, que antecede overtraining, e esse cara acabar perdendo rendimento por causa disso, tá? Aqui é interessante também, em alguma dessas partes, a gente poder ter um médico juntos, né? Tem algumas clínicas que não precisa de requisição médica para exame de sangue. A gente pode pedir coisas simples como creatinina para ver marcador de lesão renal, se está se alimentando bem, excesso de proteína ou não, ureia, cortisol, TJ, TGP, gama GT, marcadores hepáticos, lactato, enfim, a gente consegue, dentro de alguns exames de sangue e de valor muito baixo nesses laboratórios populares, né, a gente consegue já perceber, inclusive, como é que está esse atleta, né, se essas coisas elas estão se conduzindo bem, se ele está regenerando bem, se ele está conseguindo ter um bom condicionamento dentro disso. E não é caro mesmo, é bem barato. Recentemente eu pedi para um laboratório popular aqui, na semana que vem agora eu vou fazer uns exames, né? Hoje é dia 27, 26, eu acho, 25, não lembro, de março. Né? Eu acho que eu pedi assim, uma caralhada de exame, deu uns R$200. Tá, eu sei que tem gente que não tem, mas para a quantidade de exame, para minha demanda, porra, R$200 é muito barato, né? Uma ressonância magnética, por exemplo, é R$1.200. Conseguir uma ressonância por 400, fazendo 3 vezes. Então, dependendo da situação do atleta, daquilo que a gente precisa, algumas questões elas vão ser muito importantes, principalmente se for alguém que tem potencial para alcançar o mundo afora. Passamos do bloco 1, que vai durar uma média ali de 10 semanas. Eu tô falando média porque, assim, depende muito do calendário, tá? Atleta de ponta ou atletas excelentes, eles não competem 10 vezes no ano. Eles competem as principais competições. Uma classificatória para algum sul-americano, pan-americano e mundial, e o sul-americano, pan-americano ou mundial. Né? Se é um atleta de altíssima performance, às vezes, por uma questão contratual e até de imagem, ele precisa competir mais vezes. Mas em competições menores, né, ele consegue cadenciar isso aí, as preparações elas conseguem ficar equalizadas para se atingir um bom rendimento. Então isso aqui também depende muito do calendário. Então a distribuição de semanas de treinamento depende muito do calendário. Mas eu aconselho pelo menos ali umas 8 semanas de treinamento de força. 8 a 10 semanas. Se for possível, né? Mas aí vem dezembro, janeiro, carnaval, foda-se. Foda-se, tu quer ser atleta? Os outros dançam o carnaval, tu treina, velho. Eu não pulo o carnaval, eu treino. É minha escolha. Azar é teu. Não é azar, é meu, é minha escolha. Eu quis isso. Entendeu? Posso ir num domingo. Caminhar lá, olhar, tomar uma aguinha, ver o pessoal. Mas é isso aí, velho. Entendeu? Então não tem, é 12 meses de treino. Desses 12 meses, pelo menos umas 2 semanas no máximo, 1 semana, 10 dias de regenerativo, que é até a parte do terceiro bloco. Porque tem que ter um regenerativo, isso é fato. O regenerativo ele é fundamental. Né? Mas a história de ficar aí, pegar dezembro, janeiro de férias, férias é o meu ovo, não tem férias. Né? Bloco 2. Passou do período específico, a gente entra no período competitivo. Esse período competitivo ele é dividido em pré-competitivo e competitivo. O período competitivo ele já fica próximo da competição-alvo, e aqui a gente tem que tomar muito cuidado. Então, no período pré-competitivo, a gente mantém o treinamento de força em equilíbrio, intensidade e volume, cadenciar isso aí, trabalhar em torno de 70% a 80%, mas 80% é muito alto, a gente subestima. Por exemplo, a gente sabe que 80% da carga a gente consegue trabalhar de 4 a 6 repetições. É difícil. A sexta repetição de 80% é um inferno, é muito difícil. Mas dá. Só que nesse caso a gente subestima. Se 80% do cara faz de 4 a 6, nesse período a gente faz 2. O cara soma 3, 4 reserva, 3, 4 em tanque. Vocês lembram que tem gente que fala assim, eu fiz repetitions in reserve, repetições de reserva. Fez ali 2, dá para fazer 4 ou 6. Não tem problema. A gente não fadiga, mas mantém os quadrantes de força máxima. Então, nesse período aqui pré-competitivo, a intensidade e o volume têm que estar equalizados, precisam estar em equilíbrio. E aqui a gente começa a inserir também exercícios mais dinâmicos e balísticos e alguns exercícios para proteção de determinados grupos musculares. Tem, por exemplo, o estudo do Baroni aqui ele é fisioterapeuta, na UFSPA, na parte de fisioterapia, a respeito da flexão nórdica e a diminuição da incidência de lesões na cadeia posterior em atletas de futebol. Então, por exemplo, a gente pode
botar mais flexões nórdicas nesse período de treinamento, com menos intensidade, para que se preserve, por exemplo, um atleta de corrida, quando ele vai arrancar, onde a extensão do quadril é muito forte, o joelho está semiflexo, a cadeia posterior está em contração e existem muitas lesões de cadeia posterior nos atletas. A gente pode começar a inserir esses exercícios com o peso do corpo, por exemplo, para diminuir a incidência de lesão, né, e botar exercícios mais dinâmicos e balísticos de forma geral. Botar, como eu havia falado, o swing kettlebell, saltos no caixote, né, corridas, sprints específicos com elástico, uma coisa mais voltada para velocidade e potência com um percentual de carga menor e um índice dinâmico maior de treinamento. Na parte competitiva, o treinamento de força é a sua manutenção. O cara vai fazer um supino, um terra, um agacho que ele vinha mantendo para força, 60%, 65%, 50%. Hoje eu não estou muito legal, estou me sentindo muito fadigado, 50%, não deixa de treinar. Tem essa de deixar de treinar. 50%, faz um brinquedo aqui, um supininho, faz um agacho, manda um búlgarozinho, né, dependendo do atleta, faz um pistol squat, né, faz um leg press, enfim, bota um recreativo ali, mas não deixa de trabalhar a força. Força é massa por aceleração, então a gente venceu uma resistência. A gente não precisa botar 500 quilos leg press para dizer que trabalhou força. Bota ali 100, 150, que é o período específico que esse cara está fazendo de manutenção de tudo aquilo que foi feito 10, 12, 14, 16 semanas atrás, e agora que ele está na parte de competição, ele não precisa fazer mais esta parte tão intensa, mas ele precisa fazer uma manutenção disso, tá? E aí é o foco específico de treino. Outra questão muito importante, e que eu vejo a galera negligenciar, principalmente, depois que passa todo esse bloco, é o bloco 3. Bloco 3 é o regenerativo. Vocês pensem que aquela pessoa ficou ali 10, 11 meses do ano treinando a torto e direito. Pau e ferro na máquina. Sem parar. Desgaste. Chora no treino. E eu já vi muita atleta chorar, porque não aguenta. Dor nos dedos, dor no cotovelo, dor no quadril. Cara, direto. E isso está dentro da vida do atleta. Vai no físio, vai no maço, vai na acupuntura, faz gelo, nutrição direto, hidrata o máximo que dá, noites de sono às vezes perdidas. Beleza. Vocês pensem em 11 meses isso caindo na cabeça de vocês, a torto direito, pau e ferro na máquina. Vai chegar um momento em que o corpo de vocês precisa regenerar. E isso é uma coisa que aqui no Brasil a gente não faz com excelência. Aqui no Brasil, parece que treinar, regenerar é perder dinheiro, porque o personal está tirando dinheiro, porque o treinador não quer trabalhar. E, velho, é fundamental para supercompensar, elaborar as novas técnicas e estratégias para os próximos meses, para os próximos anos de treinamento, principalmente se for um atleta olímpico. Né? A gente tem um ciclo olímpico, né? A gente tem um microciclo, um mesociclo, um macrociclo, e a gente tem um ciclo olímpico. Então, dependendo do atleta, é muito importante, né, que a gente faça. Dependendo do atleta, não, todos os atletas deveriam regenerar. E aí a gente bota atividades variadas, não precisa ser demanda específica do esporte. Tem atleta que às vezes precisa fugir um pouco do esporte. Faz uma natação, né, joga um vôlei de praia, dá uma brincada, joga um tênis, aprende uma outra modalidade, né, ou te mantém ali como tá, mas vem para academia, faz um recreativo, faz exercícios novos, busca alguma coisa, uma coisa diferente para que se consiga tirar aquela, vamos botar em um termo simples e esdrúxulo, mas tirar aquela nhaca do corpo que ficou do ano todo treinando a pau e corda. E isso é muito importante. Outro detalhe importante é que numa periodização clássica, o período regenerativo é o último. Mas, dependendo da competição e dos blocos de treinamento, bloco 1, bloco 2, bloco 3, que foi o que eu separei para vocês em preparatório, período preparatório, geral específico, competitivo, pré-competitivo, competitivo e regenerativo, transitório ou deload. Eu botei um bem simplesinho aqui, ó. Tá? Bloco 1, bloco 2, bloco 3. Digamos que que a gente venha esses dois blocos aqui e tenha uma determinada competição. Começou a treinar em janeiro. A competição era em julho. No 7º mês do ano. Aí a próxima competição aqui
A próxima é em outubro. Outubro. A gente tem agosto, setembro, outubro. Vamos botar aqui 20 de outubro, né? Quase no final ali de outubro. Então a gente tem praticamente 12 semanas ali para trabalhar esse atleta, tá? Então ele treinou de janeiro a julho, nesses 2 blocos, fez um geral, um específico, chegou na parte pré-competitiva, competiu aqui no mês 7, competição, e aqui agora ele só tem outubro. Não é porque ele terminou aqui e vai ter outra competição que não existe regenerativo. Nesse meio tempo aqui, ó, nessa lacuna de 12 semanas mais ou menos, vocês podem fazer uma semaninha. Uma semana de repouso. Só que esse repouso, ele é ativo. Ele mantém treino, mas para descansar. Então, não precisa ser necessariamente só no final do ano. Não, o regenerativo ele deve ser feito após as competições também. Então, o bloco 3 ele sempre vem depois do 1 e 2. Ah, mentira. Sim, tem gente que não sabe que é 1, 2 e 3. Só que esse bloco 3, tu não tem que passar por todo esse estágio. Janeiro, julho, repete. Aqui, ó. De janeiro a julho, ele fez 1 e 2. Aí não tem que voltar para o 1 e para o 2 para voltar para outubro. Não, bota o bloco 3 ali, bota um regenerativo no meio, para esse atleta descansar isso para compensar. Se vocês ficarem um ano inteiro a pau e corda, lá em dezembro, quando não tem, depois da última competição, se tiver no ano de dezembro, vocês deram regenerativo lá, foram 10 meses ali, quase treinando a torto e direito. O atleta vai fadigar, ele vai se machucar, não vai conseguir. Então, nessa pequena janela de 10, 12 semanas até a próxima competição, botem o regenerativo no meio também para descansar. Então, espero poder ter ajudado vocês aí com esse breve material. Acho que dá para a gente poder tirar uma noção básica. Um outro detalhezinho. Treinos. Isso aqui a galera me pergunta muito também, ó. 2 turnos de 1 turno. Às vezes tem pessoa, a gente está no Brasil, né? Tem atleta que precisa trabalhar 2 turnos e aí fazer todo o treino em 1 turno. Força e o do boxe, do Gil, do tênis, do basquete, do vôlei, da corrida, enfim. E tem atleta que consegue treinar 2 turnos. Existe uma diferença grande no rendimento desses atletas, tá? Mas ela pode ser minimizada com estratégias nutricionais e de treinadores diferentes. Então, estratégias nutricionais, descanso, suplementares, tudo isso vai ter que ser revisto. Por quê? Porque toda uma demanda de um treino, digamos assim, ó, das 6 da manhã às 8 foi Gil. Das 9 às 11 vai ser musculação, treinamento de força. Então, vai ter que ter uma alimentação ali por volta das 5 da manhã, que possibilite que ele possa fazer 2 horas de Gil bem. Durante o Gil, um intratreino, parou um rola para descansar, uma bebida específica ali com BCA, com uma creatina, não sei, enfim, eu não sou nutricionista, mas pela experiência que eu tenho. Vai fazer uma refeição, porque ele terminou às 8 o treino do Gil, vai começar ali às 9 a musculação, vai fazer uma refeição para poder treinar, para poder buscar o treino de musculação, e dentro do treino de musculação vai ter que usar intratreino também. Né? E terminou o treino de musculação, treinamento de força, aí vai ter que fazer uma refeição muito forte, sólida, e aí depois vai cadenciando isso durante o dia. Então, o atleta que treina 1 turno nas 2 coisas, ele vai precisar de um aporte bem inteligente nutricional e de estratégias de treino para que ele não fadigue muito entre um treino e outro. Tá? Eu peço para que o atleta faça sempre a atividade dominante primeiro. Ele vai chegar fadigado treinando de força, não vai desenvolver os mesmos níveis de força, mas aí a gente trabalha muito com resposta de sensação de esforço. Então, dependendo de como o atleta está no dia. Como é que está se sentindo hoje? Hoje é 70%, a gente faz 65%. Hoje é 70%, tinha que fazer 5 repetições, 6 a gente faz 3. Então, tudo isso vai sendo cadenciado, mas dá. E se tem 2 turnos, é o cenário ideal. Ele faz um turno, a modalidade específica dele. No outro turno, está bem
tenta descansar o melhor que pode, se alimentar o melhor que pode, e vem uma parte de força específica, tá? Então, era isso. Quase que eu me esqueço dessa parte. Tá, galera? Então, eu espero que vocês tenham gostado do material. Não esqueçam de seguir a gente lá na PhysioWorks. Se vocês quiserem entrar em contato comigo também, Eduardo Cran, eu estou no Instagram. Esse é o canal Diário da Força, em conjunto com a PhysioWorks, para que a gente possa oferecer aí um material de qualidade para quem gosta, para os alunos, enfim, para todo mundo que curte aí a parte de treinamento esportivo, né, ou até de fisioterapia. Já não é muito a minha parte, mas a PhysioWorks tem também bastante material para reabilitação, recuperação e regenerativo de atletas ou até pós-lesões, né? E daqui a pouco a gente vai também produzir uma série de outros materiais, né? Também a pedido de vocês, se vocês tiverem interesse em algum outro material específico, manda para nós lá, entra no meu canal Diário da Força, fala, Du, quem sabe tu não faz um vídeo sobre isso, faz um vídeo sobre aquilo. Se eu souber, se eu dominar aquele assunto ou tiver um mínimo para poder passar para vocês, eu vou ter o prazer para passar. Se eu não souber, eu vou procurar dar uma estudada e ver até onde eu consigo ter capacidade para não dar uma informação ruim para vocês. E aquilo que for da minha demanda, a gente atende legal. Então, deixa um beijo, um abraço. Muito obrigado por terem acompanhado mais um conteúdo do nosso Diário da Força, PhysioWorks. Sucesso. Vamos lá.